O Papa Francisco morre dia 24 de abril, a gente está em maio, dia 24 de abril o Papa Francisco morreu. Com a morte dele, a gente teve 3 dias de velório, isso, 21 de abril, que foi a morte dele. Aí a gente teve 3 dias de velório de Papa Francisco dentro da Basílica de São Pedro. Depois disso, no 4º dia de velório foi o funeral dele. Demorou também, né, o dia todo com homilia própria, uma missa própria para o Papa Francisco dentro do funeral. Depois o corpo do Papa Francisco seguiu imagens inéditas, históricas, porque o último Papa a pedir para ser enterrado fora do Vaticano tinha sido há mais de 100 anos. Então a gente não tinha uma imagem do corpo do Papa seguindo, muito menos pelo Papa Móvel, que foi inaugurado ali pelo João Paulo II. Então a gente viu as imagens do corpo do Papa Francisco seguindo pelas ruas de Roma, passando inclusive pelo Coliseu, uma imagem bem impactante e histórica, para chegar à igreja que ele pediu, né, a capela que ele pediu para ser enterrado, de Santa Maria Maior, uma igreja muito importante para a Igreja Católica e também para os fiéis, e muito para ele, por isso que ele pediu também para ser enterrado lá. Terminou esse processo do funeral, passaram-se 9 dias de luto oficial, tudo dentro do procedimento comum da Igreja Católica para a continuidade ali, para a sucessão do Papa. E aí depois dos 9 dias de luto, que terminaram no domingo, agora, aí segunda e terça foram dias. Aí virou a página, e aí segunda e terça foram dias de reuniões gerais dos cardeais, dos 260, mais de 260 cardeais votantes e não votantes, para conversarem sobre os rumos da Igreja Católica, levantarem quais eram as pautas mais importantes e também para o termômetro, para a gente saber mais ou menos como é que seria essa votação do conclave, que acontece de forma totalmente secreta. Aí ontem, nesse 3º dia ali de reuniões gerais, esse foi o primeiro dia ontem de conclave de 2025, eles fizeram uma missa, também uma missa própria para a ocasião, de início dos trabalhos do conclave. Essa missa é aberta, então a gente ouviu também ali qual era o caminho que a Igreja Católica pretendia, né, de conciliação, um pastor samaritano que construísse pontes. E aí, sim, eles seguiram em procissão, os cardeais todos lá para a Capela Sistina e fizeram seu voto de sigilo. Então, tudo que acontece no conclave, que é esse momento em que fecham as portas da Capela Sistina até a reabertura com a escolha do novo Papa, a gente não faz ideia do que aconteceu lá, a gente só sabe pelos ritos, né, que aconteceram pelo menos 3 votações. Uma ontem, nesse primeiro dia, assim que eles fecharam as portas, outra hoje de manhã, muito provavelmente 2 hoje de manhã, e agora tivemos ou uma ou 2 também nessa parte da tarde aqui no Brasil e na parte já está no finalzinho da tarde lá na Itália. E esse momento que a gente está aqui falando e recordando, te ajudando a entender o processo, né, em que momento que a gente está da história da humanidade, esse é um momento muito importante, que é da saída da Capela Sistina. Os cardeais certamente já estão se locomovendo ali para as outras partes internas do Vaticano, para também acompanharem o discurso do novo Papa. Assim que o cardeal é escolhido, tem lá pelo menos 89 votos com o seu nome representado nos papéis dos votos dos cardeais, aí ele é perguntado se ele aceita ou não. Se ele dissesse não, por exemplo, a gente teria a fumaça preta e os votos iam começar tudo de novo. Mas a gente teve a fumaça branca, que indica que ele aceitou ser Papa, e aí ele foi encaminhado para Sala das Lágrimas, que a gente já viu imagens agora há pouco, enviadas pela Santa Sé, que é onde ele prepara o seu discurso, repensa toda a sua jornada até aqui, claro, para frente, assumindo a Igreja Católica, e também troca ali a sua roupa, né? Tira a vestimenta de cardeal e assume a sua vestimenta de Papa. Até nisso, a gente pode ter alguns sinais
do que vem pela frente, porque assim como o diácono Alexandre Varela relembrou para a gente agora há pouco, o Papa Francisco inaugurou uma vestimenta nova, vamos falar assim, ele tirou algumas partes ali da vestimenta e ficou sempre com a vestimenta branca, o que mostrava já uma novidade, e a gente acompanhou que ele seguiu progressista como ele foi durante toda a sua jornada antes de Papa. E, assim como o diácono nos levantou uma questão bem curiosa, é que se o novo Papa aparecer sem aquela parte vermelha da roupa, que a parte de baixo é branca e a parte de cima é vermelha, se ele aparecer sem aquilo, pode já demonstrar que vai seguir um caminho mais progressista ou mais próximo do Papa Francisco, de repente até escolhendo o nome Francisco II e sendo uma sucessão direta ao Papa Francisco. Essa questão do nome também é muito importante. Assim que ele aparecer ali na janela da Basílica de São Pedro, a gente vai ter um discurso muito rápido de quem vai apresentar lá duas bandeiras do Brasil nessa imagem do Vatican News. Olha que bacana, muito interessante. É isso, gente do mundo todo ali esperando para saber quem é o novo Papa. Mas é isso, assim que ele aparecerem ali para anunciar, vão anunciar o nome dele de batismo, então a gente vai saber o nome do cardeal, ainda não o nome do Papa. Mas antes vai ter a frase Habemus Papam, aí vai ter o nome do cardeal, o sobrenome dele, aí a gente já vai correr aqui para saber, para bater todas as informações para saber direitinho qual é a nacionalidade dele e também o caminho que ele pode levar, né, o caminho que ele tomou até aqui. A gente lembra que desses papas, 70%, mais de 70% foram nomeados pelo Papa Francisco, muito moderados em sua maioria, bastante progressistas, e tinha também, claro, uma parte grande. O Papa Francisco não nomeou só pessoas extremamente próximas a ele, mas também nomeou cardeais mais conservadores. Então, a expectativa é que venha aí um Papa moderado, mais para a direita, mais para a esquerda, e isso a gente vai entender assim que ele aparecer e que anunciarem também o nome de Papa, o nome que ele escolheu como Papa. Porque, claro, se ele escolher um Papa Francisco II, a gente sabe que é uma sucessão direta, vai ser mais progressista. Se de repente ele escolher Bento XVII, a gente sabe que é ali muito mais conservador e próximo ao pontífice que foi ao papado ali do Bento XVI. Então esse é um resumão de tudo que está acontecendo. A gente está esperando esse momento, o momento em que o novo Papa vai ser anunciado ali na janela do centro, na janela do meio da Basílica de São Pedro. A gente tem o diácono Alexandre Varela aqui também nos contando tudo que ele já vai recebendo da Santa Sé. Ele mandou as imagens da Sala das Lágrimas, que a gente daqui a pouco pode até repetir, porque é o lugar onde o Papa está agora, ou se não está agora, e se ele já saiu de lá, é porque a qualquer segundo, instante, ele vai aparecer ali à frente dos olhos do mundo todo. Naquela vibe, Natália, do chute dirigido, eu já consigo apostar que ele saiu, porque a gente, nas imagens que foram passando, tem cardeal aí embaixo já. Tem cardeal eu vi, aí no exatamente.